Nesse vídeo tu vai aprender a como organizar o teu dia, como organizar a tua agenda para conseguir implementar uma mudança de comportamento. Seja uma mudança de rotina, ou um novo hábito, ou uma nova atividade no trabalho, ou até mesmo na vida pessoal. No vídeo anterior eu expliquei como o nosso cérebro funciona em relação a mudanças que queremos implementar na nossa vida. Se tu não assistiu, assiste. Eu vou deixar o link aqui para tu assistir. Nesse vídeo vai ser como efetuar essa mudança de forma consistente e prática. Vamos nessa. Como mudanças da noite para o dia têm baixa probabilidade de sucesso, precisamos alterar então nossos comportamentos, atividades que fazemos, que queremos mudar de forma gradativa. Logo, para sabermos o quão gradativo deve ser, qual é o tamanho do primeiro passo que a gente deve dar nesse processo de mudança, a primeira etapa é saber como as coisas realmente estão. Qual é o verdadeiro cenário atual hoje na tua vida em relação a essa atividade? Se tu quer mudar algo como atividade física, é muito fácil saber. Só tu olhar para a semana que passou e ver quantas vezes tu foi lá na academia ou em algum outro lugar praticar uma atividade física. Mas se foram coisas como prospectar mais clientes, atividades importantes do trabalho que às vezes se misturam com outras coisas na nossa cabeça, talvez tu não tenha tanta clareza quantas vezes ou quantas horas tu vem fazendo dessa atividade nas últimas semanas. Porque tem o que a gente acha que a gente fez, o que a gente gostaria de ter feito e o que a gente realmente fez. E para a gente saber, então, quanto a mais dessa nova atividade ou desse novo hábito, disso que tu quer mudar na tua vida, faz sentido a gente se comprometer a fazer, qual é o tamanho desse primeiro passo, a gente tem que saber como as coisas realmente estão. Certo? O que tu está hoje habituado a fazer em relação a essa atividade. Por isso, a primeira etapa, seguindo nesse exemplo de prospecção, é durante a próxima semana tu simplesmente mapear quantas vezes tu prospecta novos clientes, quantas horas e quantas vezes na semana. Não é se comprometer com mais ainda, é simplesmente tu anotar, tu mapear quanto que tu vem fazendo hoje, qual que hoje é o teu normal. Aqui eu estou usando o exemplo de prospectar novos clientes, mas isso serve para qualquer coisa. Qualquer atividade que tu quer mudar, ou rotina, ou hábito, e tu não sabe exatamente quanto tu tem feito nos últimos dias. Quantas refeições seguindo a dieta tu fez? Quantos momentos de qualidade com a tua esposa? Quantas horas dormindo por noite? Quantas horas num novo projeto durante a semana? Enfim, deu para entender, né? E daí talvez agora tu tá pensando, não, tá, beleza, eu tenho uma noção. Olha só. Não pula etapas. Se tu não tem clareza absoluta de quanto tu tem feito dessa atividade, faz o mapeamento. Pensa, essa nova atividade que tu quer incluir, essa mudança de comportamento, conquistar ela, não vale tu simplesmente seguir uma semana vivendo normal, anotando o quanto tu vem fazendo dessa atividade. Então tenha paciência, vamos primeiro entender como a situação atual está, qual é o cenário atual. A segunda etapa então é a gente definir qual que é o tamanho desse primeiro passo que tu vai dar em relação a essa mudança. Qual vai ser o comprometimento mínimo? Qual é a quantidade mínima que tu vai te comprometer a aumentar ou diminuir? Porque depende, né, o que tu tá querendo mudar, porque às vezes é aumentar uma coisa, às vezes é diminuir outra, tu entendeu? Então, qual que é a quantidade mínima de mudança que tu consiga te comprometer a executar mesmo nos dias que tu não estiver motivado a fazer isso. A parte óbvia é que essa mudança, né, esse comprometimento mínimo tem que ser mais do que tu viu no teu mapeamento que tu vem fazendo, certo? Por isso do passo anterior. Agora, qual que é o tamanho ideal desse primeiro passo que tu deve te comprometer? Varia de atividade para atividade, de pessoa para pessoa. Mas com base na minha experiência em quase uma década treinando os meus alunos nisso, na dúvida, testa aumentar na proporção 3-3-3. 30 minutos, 3 dias na semana por 3 semanas. Se tu não vem fazendo atividade física e é isso que tu quer mudar, te compromete a fazer 30 minutos, 3 vezes na semana por 3 semanas. E depois disso, tu para e olha para ver se faz sentido tu repetir ou aumentar esse comprometimento mínimo. Se tu tem prospectado 1 hora por dia, aumenta 30 minutos em 3 dias na semana, ou seja, 3 dias vão ser 1h30 por 3 semanas. E depois dessas 3 semanas, tu para e analisa para ver se faz sentido tu repetir ou aumentar esse comprometimento mínimo. Se tu tem seguido metade das refeições da dieta, melhora em 3 refeições, 3 dias na semana por 3 semanas.
Depois tu pensa se repete ou aumenta. Mas Augusto, isso é muito fácil, eu quero fazer mais, isso é muito pouquinho, eu quero aumentar mais, eu tenho pressa para ter a mudança. Beleza, faz mais, mas te compromete com menos do que tu tem vontade de te comprometer. Porque aí mesmo nos dias difíceis, mesmo aqueles que tu não vai ter motivação nenhuma, na força bruta da disciplina tu vai conseguir fazer, tu vai conseguir ser a tua palavra, falar para ti que tu vai fazer, ir lá e fazer. É daí que vem a consistência. Essa é a moral do comprometimento mínimo. Porque lembra do que eu expliquei no último vídeo? O segredo está aí, em acertar esse comprometimento mínimo, para tu ir aumentando de pouquinho em pouquinho, ter constância nessa mudança gradativa. É um pouco mais do que tu está habituado a fazer por algumas semanas, para dar tempo da tua disciplina aumentar. E então tu poder te comprometer com um mínimo um pouquinho maior. Lembra também que não tem teto. Nos dias que tu estiver hipermotivado, vai lá, faz mais. Faz o quanto tu tiver vontade. Lembrando, tendo consciência de que tem mais 2 dias na semana que tu vai ter que executar aquele mínimo também. Porque às vezes a gente gasta tudo num dia, perde a noção e daí não consegue fazer direito nos dias seguintes. Então, tenha essa maturidade. O foco aqui não é fazer tudo de uma vez num dia só, é ter constância. Essa é a moral do comprometimento mínimo. Constância nessa mudança gradativa. Show! A primeira etapa, então, é ter clareza do cenário atual, como as coisas estão hoje em relação a essa atividade, esse comportamento que tu quer mudar. A segunda etapa é definir o tamanho do comprometimento mínimo. E a terceira é definir quando que no teu dia tu vai executar essa atividade. Seguinte, quanto mais para o final do dia tu vai deixando para fazer essa atividade, maiores vão ficando as chances de tu procrastinar e acabar não fazendo ela. Porque essa mudança é algo que tu não está habituado. Logo é algo desconfortável e o teu cérebro não quer fazer algo desconfortável. E a mente vai surgir com motivos e razões do porquê e deixando para depois. Da mesma forma que quando chega a hora de fazer algo importante, esse é o momento que dá vontade de ir no banheiro, ir buscar um café, arrumar a mesa, fazer qualquer outra coisa do que a atividade importante. Por isso, a minha sugestão é tu fazer isso como a primeira atividade do dia. Eu chamo de comprar o ticket do dia. Tu fazer a atividade é tu comprar o ticket para viver o restante do teu dia, fazer todo o resto de coisas que tu tem para fazer no dia. Tem um livro chamado Eat That Frog, que fala justamente sobre isso. É um livro inteiro para nos mostrar a importância de fazer a atividade mais importante que a gente tem logo no começo do dia. Mas se acabar não rolando de tu fazer ela como a primeira atividade do dia, faz antes do almoço então, pelo menos. Que aí tu já mata isso antes do almoço e tá pronto. Mas se for uma atividade que fica muito ruim fazer antes do almoço ou que não faça sentido fazer ela antes do almoço, tudo bem, faz depois. Mas tenha consciência, tenha em mente que a mente mente. E quanto mais o dia passa, maiores vão ficando as chances de tu procrastinar a execução dessa atividade. Se tu é alguém que tem o costume de fazer uma to-do list, uma lista de atividades que tu tem para fazer no dia e usa o Trello para isso, por exemplo, mas não tem o hábito de usar o Google Calendar para alocar horário para fazer atividades, pega essa mudança, essa atividade e coloca ela no topo da tua to-do list, no topo do Trello lá, para tu identificar que aquilo é a maior prioridade, para tu não esquecer e diminuir as chances de tu ir deixando isso para depois. E de preferência, coloca um alarme no teu celular para disparar um pouco antes do momento em que tu quer fazer essa atividade, para te ajudar a lembrar. Agora, se tu já usa o Google Calendar, tu deve ter lá os compromissos firmados com outras pessoas. Certo? Pelo menos as tuas reuniões com outras pessoas tu tem lá. Adiciona então também essa atividade no Google Calendar. Define os dias da semana que tu vai fazer e o horário que tu vai fazer essa atividade, coloca ela lá e deixa aquela configuração do Google Calendar de te avisar 30 minutos antes, para o teu celular dar aquela vibrada com a atividade aparecendo na tela. A minha sugestão é segunda, quarta e quinta. Porque se acontecer algum imprevisto, tu ainda tem a sexta-feira para fazer a última vez. E se vier um imprevisto muito grande, tu ainda tem o sábado para fazer essa atividade. Para então cumprir a minha sugestão de 3-3-3. Pronto, agora é manda ver. E olha só, nesse vídeo tu aprendeu a como planejar um pedacinho do teu dia, certo? Mas agora eu tenho uma notícia para ti que está assistindo esse vídeo, porque se tu está assistindo esse vídeo, que é o primeiro desse segundo canal, é porque tu provavelmente já me seguia no Vida de Titã ou tu me segue no Instagram. E eu finalmente, galera, fiz algo que vocês vêm me pedindo há muito tempo. Durante muitos anos, o único serviço que eu tinha, a única forma de eu te ajudar, além do YouTube e do Instagram, era através da mentoria, certo? E daí surgiu o evento presencial, a Imersão Ascensão Titã. Faz mais de um ano já e graças a Deus
tá sendo um sucesso. Só que agora eu fiz aquilo que tu me pedia há tanto tempo. Agora eu tenho um curso online também. Um curso rápido e prático ensinando a planejar tudo. A vida profissional, a vida pessoal, as tuas 24 horas completas, a semana encaixadinha. Organizar tudo. E eu deixei só o essencial, sem enrolação. São 3 horas de curso. Se tu faz em velocidade 1.5, em 2 horas tu faz tudo. É o essencial do meu método de gestão de tempo. O passo a passo de como se organizar. E no momento que esse vídeo agora está sendo gravado, não tem uma página de vendas para esse curso, ele não foi divulgado, o link dele em nenhum lugar ainda. Está sendo pela primeira vez nesse vídeo aqui. E para honrar vocês que me acompanham há tanto tempo, eu fiz o preço de um almoço por esse curso. E dependendo do lugar onde tu mora no Brasil, é menos do que um almoço, na verdade. E outra, tu tem 7 dias para pedir reembolso, se por acaso tu não gostar. Porque eu não quero ninguém reclamando assim, ele tá lançando curso e tá cobrando curso online. Sim, é o meu trabalho e se eu não cobrar nada, tu não vai valorizar. Então, é menos de um almoço. E seguinte, se tu não gostar, tu tem 7 dias para pedir teu dinheiro de volta. 3 horas para assistir e 7 dias de reembolso. O link tá na descrição, é só clicar ali e mandar ver. Mas se tu quer ficar só no conteúdo gratuito, ativa o sininho aqui no canal, que toda semana vai ter vídeo novo de altíssima qualidade, assim como esse vídeo, e daí com o sininho ativado, o YouTube vai te mandar uma notificação para te lembrar, para tu só clicar e assistir. Quem for pro curso, então, vejo vocês lá, e quem ficar por aqui, até semana que vem. Valeu, falou e fui!